E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Gustavo Pucci, eu sou atualmente assistente aqui de análise e research da Thrive Core Economics Research e hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal sobre curiosidades e história da economia e do mercado financeiro. Bom, a ideia aqui é trazer para vocês de uma forma um pouco mais mastigada, um pouco mais fácil, quais foram os conceitos que trouxeram a formação da bolha imobiliária em 2008 envolvidos nela. Você aí tem que entender dois conceitos extremamente importantes. Um deles é a hipoteca. O que é a hipoteca? Em conceitos básicos, sem entrar em nenhuma questão um pouco mais técnica, é um empréstimo que você faz dando o seu imóvel como garantia. E isso foi exatamente a base da movimentação financeira, da movimentação da bolha que ocorreu desde meados da década de 90 até a eclosão da bolha em 2008. Outro conceito extremamente importante também para você entender, antes da gente continuar nossa conversa, é a bolha. Você sabe o que é uma bolha? A bolha, nesse caso, nada mais é do que uma injeção de capital que está acontecendo em algum ponto da economia, onde ela vai ter um crescimento artificial, ou seja, o valor sendo praticado no mercado vai estar extremamente acima do valor real daquele ativo. Pode ser um imóvel, pode ser uma ação, por exemplo. Então, quando os investidores percebem essa discrepância de valor, o mercado começa a cair para retornar ao valor original. E é aí que se explode essa tal dessa bolha. Mas enfim, começando então em meados da década de 90. O que aconteceu de tão importante que começou a impulsionar o mercado imobiliário norte-americano? Foi a criação da Fannie Mae e do Freddie Mac. O que são essas duas empresas que eu acabei de citar? Em meados da década de 90, como eu falei, o Senado norte-americano resolveu criar essas duas paraestatais criadas pelo governo, mas não administradas por ele. São administradas pelo setor privado. E para que existiam essas empresas? A função principal dessas empresas era trazer liquidez para o mercado. E o que esse objetivo dessas duas empresas tem a ver com o início do crescimento do mercado imobiliário norte-americano? Como eu já expliquei, a hipoteca funciona com um empréstimo que você pega do banco, esse banco assume sua dívida com a garantia do seu imóvel. Então, o que esses bancos, essas empresas paraestatais faziam para conseguir dar mais liquidez para o mercado? Eles compravam a dívida que esses bancos que lidavam diretamente com os consumidores, com os clientes, faziam. Ou seja, o banco emprestava o dinheiro, assumia uma dívida, mas vendia aquela dívida para os paraestatais. Com isso, ele não tinha mais aquela dívida e ainda ganhava um dinheiro da diferença de valor de venda e de compra dessa dívida. Com isso, os bancos começaram a oferecer cada vez mais empréstimo, que era muito favorável para eles, certo? Eles conseguiam oferecer o empréstimo e a cada empréstimo que eles ofereciam, eles tinham dois bancos paraestatais que estavam ali justamente para cobrir aquelas dívidas deles. E o que isso gerou? Isso gerou os famosos subprimes, os créditos subprimes. Ou seja, quanto mais os paraestatais compravam aquela dívida dos bancos, mais aqueles bancos tentavam vender, mais aqueles bancos tentavam emprestar dinheiro justamente para ganhar dinheiro nessa venda da dívida depois para os paraestatais. Com isso, eles começaram a afrouxar um pouco a rigidez para a concessão desse empréstimo, porque eles não tinham mais risco, certo? Eles sempre tinham alguém para assumir aquele risco por eles. Então, os bancos começaram a fazer empréstimos para as pessoas que não necessariamente tinham bons históricos de pagamento, os chamados subprimes. Mas para o banco isso não importava, afinal eles tinham quem comprava deles. Mas e esses paraestatais? Eles só compravam as dívidas? Não. Esses paraestatais começaram a revender as dívidas em forma de lotes, onde em cada lote eles colocavam um pouco de cada dívida, que nesse lote incluía tanto os primes, que eram os créditos dados para as pessoas com um bom histórico de pagamento, quanto os subprimes. E a partir daí, esse dinheiro começou a se alastrar para investidores do mundo inteiro. Ou seja, o mundo inteiro começa a entrar nesse mercado de títulos de dívida. E aí que entra o CDO. E aliado a esse movimento de revenda dos títulos de dívida, ou seja, dos CDOs, esteve presente a ação das agências de avaliação de risco. Extremamente importante para você entender o porquê que
esses investimentos se espalharam tanto pelo mundo, tanto por uma pressão governamental quanto da concorrência, na época nas agências de avaliação de risco, tinham 3 principais, a Moody's, a S&P e a Fitch. Elas começaram a avaliar títulos de dívida extremamente ruins, que incluíam inclusive o crédito de subprime, como investimentos muito bons e seguros. Então o investidor de todo mundo olhava para aquilo com bons olhos. Eram títulos que estavam dando um bom retorno e ainda tinham segurança, segundo as agências de avaliação de risco. Enfim, entendido um pouco desse mecanismo, depois da bolha da internet que aconteceu ali no início dos anos 2000, do atentado terrorista contra as Torres Gêmeas, em 11 de setembro, o governo americano decidiu por baixar os juros a níveis historicamente baixos, perto de 1% ao ano. Isso por um medo de uma nova recessão. E a gente sabe que com juros baixos você facilita a concessão de crédito, ou seja, tinham mais pessoas buscando crédito, isso aumentava o número também de hipotecas e ainda aumentava o valor dos imóveis. Ou seja, quando os juros baixou para 1%, os imóveis dispararam de preço. E nesse movimento, as pessoas começaram a hipotecar suas próprias casas para financiar seus consumos próprios. E isso é muito bem representado, inclusive nos Simpsons teve um episódio onde o Homer hipotecou a casa dele para dar uma festa. Lógico que nos Simpsons é um pouco mais fantasioso, mas isso acontecia realmente, principalmente para pagar contas de mercado e etc. Mas por quê? Se hoje você hipoteca a sua casa por um valor de 100 mil reais, dado como exemplo, e daqui a 2 anos ela valer 200 mil, você consegue renegociar essa dívida e fazer uma hipoteca em cima da sua hipoteca. E é esse movimento que estava acontecendo nos Estados Unidos. Ou seja, as pessoas faziam uma hipoteca com a esperança de que aquele imóvel que elas estavam dando como garantia ia se valorizar no tempo. Com o tempo elas faziam outra hipoteca para cumprir a dívida dessa hipoteca e assim por diante, para financiar os seus próprios gastos. As pessoas ganhavam dinheiro nesse esquema de hipoteca sobre hipoteca. E nisso começou a entrar na bolha outros setores do mercado que não estavam a princípio. Mercado de roupa, mercado de automóveis, de joias, de qualquer bem de consumo começou a entrar junto com o mercado imobiliário nessa bolha. É aí que você começa a observar o tamanho que a bolha ia se tornando, o tamanho, a expansão que aquele mercado ia tomando. Mas então, passado mais um tempo, lá por 2005, o governo resolveu voltar os juros a patamares mais normalizados. Então o governo sobe aqueles juros de 1% para casa de 5%. Mas aí começa o desmoronamento dessa bolha. Com a volta dos juros a patamares de 5%, as pessoas começam a buscar menos empréstimos, que gera uma menor liquidez no mercado e a demanda também cai junto com isso. Com a queda da demanda, os preços de imóveis começam a se estabilizar e até cair em alguns casos. Só que com isso, com o preço estabilizado, aquele mecanismo de hipoteca sobre hipoteca já não funcionava mais, principalmente se tratando dos créditos subprime. Então foi nesse ponto que começaram a acontecer os primeiros calotes. Em uma situação normal de hipoteca, quando o banco recebe um calote, ele tem o direito, como eu falei, de vender aquele imóvel para cobrir a dívida. Entretanto, os preços dos imóveis já estavam caindo e as dívidas que eram do banco já estavam espalhadas por meio de CDOs para o mundo inteiro. E o valor que os CDOs tinham atingido eram extremamente acima dos valores do imóvel. Ou seja, a venda do imóvel já não salvava mais o sistema. Mas, para piorar ainda a situação, um dos principais investidores desse papel, desses CDOs, desses títulos de dívida do mercado imobiliário, das hipotecas, eram os próprios bancos. Então os próprios bancos, que a princípio não corriam o risco com essas operações de crédito, começaram a quebrar. Sendo um dos exemplos mais marcantes, o tradicionalíssimo Lehman Brothers, que foi fundado em 1850 e simplesmente foi à falência em 2008. Concluindo, quais foram as consequências advindas dessa bolha? Cerca de 5 trilhões de dólares estavam investidos tanto nesses papéis quanto em outros investimentos, sumiram, desapareceram. Nos Estados Unidos, 8 milhões de pessoas perderam seus empregos, 6 milhões de pessoas perderam sua casa. E existem especialistas que dizem que essa crise até hoje gera efeito no mercado.
Bom, se você quiser saber mais sobre essa crise de 2008, a nossa recomendação é do filme A Grande Aposta, ou The Big Short, em inglês, do Adam McKay. Esse filme é de 2015 e ele conta 3 histórias paralelas de investidores que enxergaram essa crise, essa bolha, antes dos outros e apostaram contra o mercado. O filme conta a história de forma bem didática e também explica alguns conceitos de forma bastante didática. Então fica a nossa recomendação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e se inscreve no canal se você quiser saber mais sobre histórias, sobre curiosidades do mercado financeiro e ainda análise sobre ações listadas na bolsa, bem como notícias do dia a dia e da semana comentadas por nós. Valeu!